Desejamos a todos os telespectadores da TV Cidade Livre um 2014 de muita luz, disposição e que possamos fazer um ano melhor do que os anos anteriores e construindo uma relação mais justa e humana na sociedade. Voltamos hoje com Letras e Livros, trazendo um amigo, uma pessoa que admiramos muito, que é José Menezes de Moraes, que é jornalista, professor, escritor e historiador, e um poeta de primeira linha, de primeira grandeza aqui do Distrito Federal. Seja bem-vindo à TV Cidade Livre, ao programa Letras e Livros, nosso companheiro e confrade Menezes. Eu que agradeço. Como é que anda a produção literária, Menezes? A todo vapor. Eu estou com 20 livros inéditos, botando tudo em CD e no pendrive. E por que não publica? Eu já publiquei 12. Dos 12, 10 foram independentes. Eu estou procurando editora. E qual é uma relação muito complicada essa. As editoras, elas negociam para publicar, negociam para vender. Quem ganha dinheiro nessa história? Porque nós não ganhamos. Nós que escrevemos, nós temos dificuldade para publicar, temos dificuldade para vender, para distribuir. A gente vive uma situação dessa. Como é que você analisa esse quadro? Olha, eu conheço... Todos os escritores que eu conheço são pobres. Eu não conheço um editor pobre. Então os editores se sustentam nas costas dos escritores. A mais-valia dos editores é retirada dos escritores? Sim, por exemplo, eu sou de uma geração que, para tentar resolver esse problema, chamada geração independente, nós conseguimos. Hoje está mais fácil ainda você publicar um livro independente. O problema é a distribuição. E alguns editores, amigos que eu conheço aqui em Brasília, me dizem que o nó da questão hoje está na distribuição, que o distribuidor quer um percentual muito alto, mais do que os editores. O autor ganha 10% do preço de capa. E algumas editoras, quando às vezes negociam, pagam só 5%. E tem escritor que abre mão dos direitos. Eu sou contra. Eu creio que abrir mão dos seus direitos autorais não vai construir uma relação de independência, de transformar o escritor numa profissão. E chega a 50% os distribuidores cobram pelo preço de capa, não é isso? Pois é. Aí... Ou seja, 50% o distribuidor, o editor uns 30%, 40%, 35% e 15% para o autor. É uma relação... Não, que a lei diz que é 10% para o autor. Mas os editores, até que eu dou um pouco de razão, porque eles empregam. Eles têm uma cadeia social que eles têm gráficos, né? Eles geram emprego. E esses 10 livros que você produziu independente, quais foram eles, Menezes? Começando Laranja Partida ao Meio, que foi o primeiro. Em 75. 75, que eu tirei várias edições mimeografadas, viajava de Teresina para o Rio de Janeiro, vivendo desse Você morava livrinho. em Teresina? Eu nasci em Altos, que fica a 40 quilômetros de Teresina, me criei em Teresina, e a partir de 73 comecei fazendo uma ponte entre Piauí e Rio de Janeiro. Até que em 75 eu fiquei mais tempo no Rio. E em 80 vim o pra Laranja Partida ao Meio foi a tua garantia desse trajeto? De sobrevivência nesse trajeto. E depois? Depois veio... Suicídio da Mãe Terra. O Suicídio da Mãe Terra, que é um livro de contos. Depois... Aí vieram vários, né? Na Micropiscina da Lágrima Feliz. Na Micropiscina da Lágrima Feliz, que são poemas. Diário da Terra, Cenas da Cidade Sitiada, que foi um Diário livro... da Terra, por exemplo, é um livro que foi uma publicação independente e que é muito forte. Nós temos aqui na contracapa, por exemplo, uma imagem muito forte, mas não dá para puxar, mas que mostra claramente como é que foi a produção do Diário da Terra, Menezes. Esse livro, na verdade, eles são 2 livros, porque ele tem um álbum fotográfico de companheiros meus, repórteres fotográficos aqui de Brasília, como a Paula Simas, Josemar Gonçalves, entre outros. E tem fotos históricas da campanha das Diretas Já. Leia um poema deste livro, por favor.
Tem um personagem aqui, esse aqui é Invasão de Terra em Taguatinga, Ceilândia. A luta pela terra isso já na década de 80. Nos anos 80. Nos anos 80. Mas localiza um poema e faça uma leitura. Aqui tem um chamado Planeta Infância. Você declama? Os planetas giram na minha carrapeta. O dono senhor de nada é o dono senhor de tudo. Voz de toda fala, palavra de qualquer mudo, chama que alimenta o fogo debaixo do céu de tudo. Torcerá dos teus cabelos, pé de fruta enfrutalhado, o dono senhor de tudo é o dono senhor de nada. Esse eu fiz para os meus filhos, a Planeta Infância. Planeta Infância. E o Diário da Terra trata da infância e da luta do povo que enfrentou a ditadura e estava saindo daquele período, mostrando a disposição de luta do povo. São poemas e fotografias que retratam um período de transformação da sociedade brasileira? Também, porque a poesia ela é o resultado, a obra de arte é o resultado do que pensa o seu autor. É tudo que você tem, que você solidificou, seu pensamento, que você refletiu, que você constatou. E quando você vomita, no caso da poesia, quando você vomita um poema, ele é um resultado de tudo que você pensa. Então esse livro tem poemas de amor, poemas de protesto, poemas... Eu não diria que a poesia tem que ser engajada. A poesia tem que ser engajada com a condição humana. A literatura sempre foi engajada com a condição humana. E a poesia especialmente, desde que ela nasceu com Homero e com Hesíodo, especialmente com Hesíodo. Que é o poeta que introduziu o eu na poesia, que é um poeta que era um negro alforriado, que a poesia, que foi fisgado pela poesia porque o irmão dele roubou umas terras dele, e ele, para entrar na justiça, para reivindicar a parte do latifúndio dele, ele escreveu... Isso na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga. Ele escreveu os Trabalhos e os Dias. Quer dizer, a poesia já nasce aí. O Homero nem tanto, o Homero que misturava os deuses com os pobres mortais, que o Platão era contra a poesia por causa do Homero, né? Tanto que na República não tem poeta, só tem historiador e filósofo, porque a referência, o paradigma de poesia para o Platão era o Homero. E o Homero já era um transgressor, misturar mitos com o ser humano. Mas os gregos, a gente costuma tê-los como parâmetro para a nossa informação. Eles, quando invadiram Troia, eles acusaram Troia de ser bárbaros. Só que quem estuprou, quem saqueou, quem destruiu a arte e a cultura em Troia foram os gregos. E eles não fizeram isso apenas em Troia. Então não é muito contraditório um povo que nós temos como referência do desenvolvimento sociocultural, político, a democracia grega, ter sido efetivamente um povo que dizimou outros povos, que na realidade ele foi agressor de outras civilizações? Olha, eu diria para você... É uma provocação, já que você falou... Eu diria para você o seguinte, que isso tudo que você falou, eu vejo mais nos romanos do que nos gregos. Por exemplo, os romanos diziam que bárbaro é todo aquele que não era romano. Né? É do ser humano, né? Essa coisa de você ter, dentro de você ter um lado do mal e um lado do bem. Agora, o que eu digo que tem de bom, que a nossa formação ocidental que vem da Grécia... A poesia do romance, não, o romance veio de Roma. O primeiro romance que se tem notícia, que é Satiricon, que é Petrônio, que é 70 anos depois, mais ou menos depois de Cristo, que Petrônio foi governador romano, e que você tem ali uma novela que chegou ao nosso tempo, umas 90 páginas, dependendo da tradução. Então você tem lá a primeira novela ocidental que se tem conhecimento. Mas na poesia e na biografia são os gregos. Por exemplo, Plutarco, que é o pai da biografia, que hoje estão querendo censurar a biografia, essa história de autorizar... Pois essa questão das biografias, como é que você vê? Mas veja só, nós já avançamos na nossa conversa, vamos retomar sobre o teu trabalho. Você tem 20 livros inéditos, você publicou 12, sendo que 10 independentes. E nós estamos aqui com outro guichê, A Íris do Olho da Noite e Fica Pé Coletivo de Poetas.
Esses livros foram os publicados por editoras? Não, esse aqui Por Favor, Dirija-se a Outro Guichê. Esse é um livro independente, é uma peça de teatro. Eu tirei uma edição em 2010 e ela está se esgotando. Também foi uma edição pequena, 2.000 exemplares. Né? E como autor independente, ele vende de mão em mão, em fila de teatro, fila de cinema, escola. O Fincapé reúne 43 poetas de Brasília, do Distrito Federal. É uma edição do Coletivo de Poetas, que é um movimento que eu criei em 1990, com a finalidade... Coletivo de Poetas. Coletivo de Poetas. É registrado com esse nome, Coletivo de Poetas. E a filosofia do Coletivo de Poetas é, primeiro, levar a poesia para todos. Segundo, resgatar autores que a mídia, os acadêmicos, momentaneamente esqueceram. E terceiro, incentivar o autor a decorar seus poemas. Nós fazemos saraus, em cada sarau homenageamos 1 ou 2 poetas que a mídia está esquecendo, que os acadêmicos esqueceram. Então é isso. E tem um romance, A Íris do Olho da Noite, que foi por uma editora. E que esse romance foi publicado em 2011, a primeira edição esgotou, se passa em Brasília, tem um pouco de história de Brasília também, porque é o meu lado historiador também. E agora está saindo a segunda edição e está virando e-book, pela editora Tesauros, A Íris do Olho da Noite. E nós falávamos da questão do custo para a produção e comercialização. Você vive dos teus livros? A literatura alimenta a minha existência. As contas, o condomínio, a conta de água de luz, tudo, eu pago como jornalista. E também como professor, de vez em quando trabalho como professor temporário, ou dou umas aulas particulares, eu sou professor de História do Brasil. Infelizmente eu não vivo de literatura, eu gostaria de viver de literatura. Mas quando eu me aposentar... Você pretende? Me aposentar pelo menos para receber um salário lá do que eu tenho pago para o INSS. Aí eu Mas você vou me dedicar... paga para o INSS como escritor? Não, eu pago como autônomo, como jornalista. Há uma discussão em Brasília, que inclusive o Sindicato de Escritores fez um debate o ano passado, sobre a regulamentação da profissão de escritor. Como é que você vê isso? Eu fui vice-presidente do Sindicato dos Escritores, aí depois me elegi presidente. Então fiquei 4 anos, de 1989 a 94. Esse período todo eu paguei. Eu tenho todos os comprovantes lá em casa, eu pagava a mensalidade e tenho os comprovantes como escritor. No Brasil, só existe um escritor que vivia com a profissão reconhecida, que foi o saudoso Bernardo Ellis, e nenhum outro mais. Você vê os medalhões todos, ninguém, um Paulo Coelho da vida, não vivem, não assumem que a condição de escritor, não assume essa bandeira. Não tem a sua profissão junto ao INSS como escritor. E a profissão de escritor ela é prevista na Divisão Internacional do Trabalho. Tá lá. Mas é um reflexo. Mas ainda não é regulamentada. Qual é o país do mundo que vive isso? O escritor é tão marginal que até isso. Mas, e você publica um livro, as pessoas querem que você dê de presente. Quer dizer, até isso. Eu tenho um defeito que o que eu escrevo já é engajado. Você conhece, e se eu pudesse, eu distribuiria. Mas a gente não tem como. Né? Se eu pudesse, gratuitamente. E principalmente na porta das escolas e das universidades. Porque o nosso nível dos estudantes deixa a desejar, eles reproduzem o que é de pior do conhecimento, ou seja, uma lacuna enorme. Mas, voltando à questão, você falava das biografias, ou seja, há uma discussão hoje no Brasil sobre a produção de biografias. Inclusive Caetano Veloso e outras figuras vieram aí à tona dizer que são contra biografias que não sejam autorizadas. Como é que você vê isso, Menezes? Olha, primeira coisa, primeiro eu quero falar um pouco de um rapaz chamado Plutarco, que foi uns 80 anos antes de Cristo, que foi quem inventou a biografia. Plutarco inventou a biografia. E uns 10 anos depois surgiu um outro biógrafo também, que é Suetônio. Então, o Plutarco, ele só escrevia o lado positivo do seu biografado, porque ele dizia que a virtude daquele biografado poderia servir de exemplo. O Suetônio, pelo contrário, pegava só o lado escraboso, o lado fétido,
do biografado. Denegria. E denegria. Então, daí você tem, a biografia tem que ter esses dois lados, porque o ser humano tem esses dois lados. Não adianta dizer, eu só tenho virtude. Não. Se não fossem os biógrafos, todo mundo hoje louvava o Pablo Picasso como um cara cheio de virtude, que era um machista. Os biógrafos dizem que ele batia nas mulheres, era um machista. E os biógrafos descobriram isso. Então, a biografia, se ela tem que ser autorizada, ela vai virar um panfleto, um puxa-saquismo. A biografia tem que ser não autorizada. É a história da vida privada. Apologia de alguém. A apologia de alguém, a propaganda do puxa-saquismo. A biografia é a história da vida privada não autorizada. E é uma categoria da maior importância para a história. Para a historiografia. Sem a biografia, a historiografia estaria incompleta. Eu espero que este ano o Supremo resolva essa parada. Mas essa discussão está na Câmara dos Deputados, não é isso? Sim, mas está no Supremo também. Mas está na Constituição, é livre a liberdade de expressão, é livre a pesquisa, está na Constituição, que é a lei maior. Eu não entendo por que essa polêmica toda. São os nossos ídolos, entre aspas, que enfrentaram a ditadura militar e hoje querem ser censores. Que estão questionando não chegaram a enfrentar. Caetano Veloso foi para Londres, né? Sim, mas sofreu, ficou preso, teve preso. Ele e Gilberto Gil ficaram 2 ou 3 meses presos lá em Salvador, depois que foram para Londres. O Chico foi espontaneamente também. Mas nós vivemos uma ditadura do capital, nós vivemos uma ditadura militar, nós sabemos o que é isso. Não vivemos ainda uma ditadura da esquerda, eu espero que nunca viva, que é outra tirania. Mas você, em relação à biografia, os autores mais vendidos hoje são aqueles que tratam temas que não diz respeito à busca da verdadeira identidade, da luta de uma sociedade para viver, como você usou a expressão, que a poesia tem que estar vinculada à vida humana. A condição humana. A condição humana. Então, observamos que há muitos autores que são aqueles que mais comercializam, que nos aeroportos, nas livrarias, no shopping center, você encontra em grande quantidade preços baratos. Livros que não contribuem para elevar a condição humana. Pelo contrário, que tornam as pessoas cada vez mais servis e submissas ao capital. Por que acontece isso? Ou eu estou enganado? Não estou enganado. Eu quero pegar uma coisa seguinte. A Bíblia, que é um livro de maior sabedoria que existe, e os grandes escritores leram a Bíblia, Machado de Assis, por exemplo, tem uma parte que fala que existe uma certa minoria na humanidade que se chama o sal da terra. No meu modesto modo de ver, o sal da terra são os escritores que realmente carregam a bandeira da condição humana. Esses que ganham milhões, que vendem que nem água, deve ter alguma coisa para dizer, senão não venderiam. Mas a história tem um monturo enorme, tem um lixo enorme. Esses autores, você pode ter certeza. O futuro que os aguarda é o lixo da história. Agora, se tem leitores, é porque o mundo, a humanidade ainda está procurando a sua verdadeira identidade. Senão você não tinha guerras. As guerras que você vê hoje no mundo, você não via as injustiças que você vê hoje no mundo, você não via filho matando pai, pai matando filho. E tudo em função desse atraso. Eu penso assim. As academias de letras, por exemplo, a Academia de Letras do Brasil, ela tem figuras como José Sarney, como Roberto Marinho, que são acadêmicos. E Mário Quintana nunca foi para a academia. Pelo contrário, enquanto José Sarney e Roberto Marinho são milionários, um inclusive senador está vivo, o outro já morreu, mas os filhos estão hoje entre a segunda maior riqueza do país, ou seja, bilionários, e Mário Quintana morreu na pobreza. Como é que é isso? Então essa é mais uma confraria que não representa a literatura que está vinculada à condição humana? Olha, eu fico meio melindroso para falar disso, porque eu sou radicalmente anti-acadêmico. Você citou o Mário Quintana, coitado, que é um poeta que eu amo, queria ser da academia, a academia o recusou. Ainda bem que a academia o recusou para mim. O Carlos Drummond de Andrade, a academia andava adulando e ele não queria. Maravilha, ótimo. O Brasil é um país cheio de academias. Não, vamos longe não, aqui Distrito Federal, em cada esquina tem uma. E a profissão de escritor não é regulamentada. E não se vive como escritor. E como é que tem tanta academia?
É um monte de gente que fica fazendo cosquinha no ego um do outro, esquecendo de discutir a qualidade literária, a qualidade da produção estética do seu colega. Mas a academia é um atraso. Me desculpe, eu tenho grandes amigos acadêmicos, respeito, mas... A academia, ela é um atraso por quê? Porque não há essa discussão. Eu me lembro que eu sou de uma geração, lá em Teresina, por exemplo, eu comecei a questionar essa coisa de academia. Naquele tempo, não havia, o presidente era a vida inteira. E eu dizia, vocês são que não os ditadores que vocês criticam. Os presidentes não saem daí. E depois começou a eleição de 4 em 4 anos para mudar. Mas as academias, você citou aí o José Sarney, o Roberto Marinho. O Roberto Marinho, tinha também o Assis Chateaubriand, tinha um general não sei o que lá. Mas Getúlio Vargas, em plena ditadura de Estado Novo, que foi de 38 a 45, o ditador Getúlio Vargas reuniu os discursos dele e foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. É da Academia Brasileira de Letras. E os sindicatos de escritores, você como ex-presidente, você acha que consegue desenvolver o papel no sentido de unir a categoria e ter força, por exemplo, para lutar pela regulamentação da profissão? Olha, na época da Constituinte aqui, eu era um dos dirigentes do Sindicato dos Escritores, nós fizemos um movimento assim de... Estava de folga, quebrava pedra, estava de férias, carregava o piano, e conseguimos incluir na lei orgânica do Distrito Federal a regulamentação da profissão de escritor, o ensino da literatura na escola. Certo. Isso foi um trabalho nosso, do sindicato do meu tempo. E até hoje disse que não foi reconhecido, não foi regulamentado esse ponto. O que me parece que o sindicato tem que fazer, além de reunir, de trocar ideias, de discutir criticamente as coisas, é promover eventos com a sociedade, encontros nacionais, promover concursos literários, fazer debates. E eu não vejo isso. A sociedade como um todo, qualquer segmento, ela somente consegue avançar quando ela consegue se organizar. Se for individualmente, de uma forma artesanal, ela não consegue dar o salto. E o escritor, essencialmente, é um artesão, porque ele sozinho produz o seu texto. Mas ele precisa do gráfico, ele precisa do distribuidor, precisa da assessoria de imprensa, precisa de um coletivo de pessoas para poder mostrar a sua obra. Porém, como escritores, não há necessidade de que o sindicato cumpra esse papel para juntar e fazer essa ação política em defesa dos interesses da categoria? Pois é, isso que eu estava te falando. Agora, você esqueceu um ponto final, que o escritor, depois de passar por toda essa cadeia produtiva que você citou, ele precisa do leitor. E para ele ter o leitor tem que se identificar com aquela obra dele. Agora, o sindicato, por exemplo, o nosso sindicato de escritores aqui, me parece que está dentro de uma gaveta. Não vejo falar, não vejo promoção de nada. Você me dizia que vai... a probabilidade de ter uma feira de um livro. Tomara. Porque nós temos que sair da concha. Temos que sair da nossa concha para seduzir, para trazer a sociedade para o nosso lado e interagir junto com ela. E é uma disputa muito desigual com a internet e com a mídia. Ou seja, fazer a leitura. Mas, Menezes... Não, eu não vejo a internet como um adversário. Não, ela soma. Nós temos aqui também usar a internet. E usar bem, porque tem gente do outro lado do mal usando. Nós temos que usar a internet. O computador é o melhor instrumento de trabalho para o escritor. E a internet para divulgar o seu trabalho, não para editar, para divulgar o seu trabalho. Não existe outro. Mesmo. Não existe. Os e-books... Você está aí disponível. Pois o meu livro agora está virando e-book aqui. Isso mesmo. Ótimo. Agora, Menezes, você recebeu vários prêmios ao longo da tua carreira. Você tem mais de 30 anos de estrada, não é isso? Eu tenho 62 anos. Eu escrevo, eu escrevo desde que eu me entenda por gente. Começou com que idade? Eu comecei, o meu primeiro poema, eu estava no 5º ano primário, e depois escrevi uma peça de teatro. 10, no meu tempo, no 5º ano primário, por aí. No meu tempo, o 5º ano, você tinha uma formatura. Era uma espécie de colação de grau para você entrar no outro ciclo. E eu escrevi uma peça de teatro. Não tenho mais essa peça. Você tem aproximadamente 50 anos de estrada.
Como escritor... 62 anos. Sim. E você recebeu vários prêmios do conjunto, o prêmio do Concurso Nacional de Poesia, do Espírito Santo de Colatina, do SESC. Você foi um dos autores que foi convidado pelo governo da Alemanha para participar na Feira de Frankfurt em 94. Desses prêmios todos, qual que você mais te marcou? Todos eles. Porque eu paguei conta de luz atrasada, paguei conta de água. Menezes, e quem tiver interessado em ter teus livros, te chamar para uma palestra, conversar com você, como é que faz? Eu tenho um e-mail. Qual é o e-mail? Né? menezesemorais@gmail.com. Estou lá no Facebook, José Menezes de Moraes. Né? Pode falar um telefone também? Pode. Tem um telefone 9973-1470, vivo. E autores que queiram entrar em contato com você para participar do coletivo de poetas, te procura por esses e-mails? Por esses e-mails, e também vai aos saraus que nós promovemos. Aonde são realizados? Não tem um lugar fixo, onde somos convidados nós vamos. O próximo, vamos arrumar um lugar fixo. Não está marcado. Não tem marcado nenhum. O nosso programa está para terminar, mas antes de terminar, Menezes, eu tive uma experiência uma vez com você, que você organizou 100 horas de poesia, diretos. Por 100 horas ocorreu declamação. Como é que foi aquela experiência? Já aconteceu outra vez? Não, aquela experiência, inclusive, era para estar no livro dos recordes e não está porque um companheiro nosso que ficou de se encarregar dessa parte desandou. Ali foi o Sarau da Primavera, foi no Clube da Imprensa. Clube da Imprensa. Né? Eu fiquei de madrugada, eu fui para lá de madrugada. Então você viu que nós nos revezávamos lá, tinha gente que dormia e tudo. Foi uma experiência maravilhosa. Quantos autores participaram mais ou menos? Muito mais de 100. Muito mais de 100, porque um autor não ficava uma hora. Você lembra que você não ficou uma hora. E o que falta para esta experiência riquíssima ser levada em frente? Pelo menos uma vez ao ano. Eu não defendo muito aquela tese que nós temos que ficar batendo na porta do Estado, não. Eu creio que nós temos que também precisar do Estado, mas não 100% do Estado. Está faltando a gente para botar a mão na massa, arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Que uma pessoa sozinha, uma andorinha sozinha, diz o povo, né? Menezes, uma andorinha só, ela pode iniciar o verão. E estamos aqui... Tem um poeta amigo meu que fala assim, me desculpa, assim, uma andorinha só faz verão. Mas ela precisa de outras. É aquele poema do João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece uma manhã. Precisará sempre de outro galo que apanhe o seu canto e o leve ao outro, e ao outro, e ao outro. Então, por isso, estamos aqui com o Menezes de Moraes, estamos com a TV Cidade Livre, estamos no programa Letras e Livros, tentando fazer com que esse canto, essa inspiração por um dia em que a poesia esteja no coração e nas mentes de todas as pessoas, não uma poesia para negociar e para trazer lucro para os poderosos de sempre, mas uma poesia que eleve a condição humana. Menezes, por favor, nosso tempo é curto, o que é que você... Fique à vontade. Eu quero agradecer o seu convite, o telespectador, e que nós tenhamos mais espaços que nem este, Letras e Livros, na televisão brasileira. Que a televisão é um dos maiores inventos do século XX, um dos veículos mais revolucionários da história da cultura da humanidade. Um Estado que tem interesse em acabar com o analfabetismo, usando a televisão, em 2, 3 anos ele acaba com o analfabetismo. Você tem. E muitas coisas nós podemos fazer, discutir, mobilizar, organizar, transformar a sociedade com a TV. E essa é a meta da TV Cidade Livre, ou seja, construir, criar condições para termos um mundo mais humano, mais fraterno, uma sociedade mais justa. Obrigado, Menezes, obrigado, telespectadores. Continue na TV Cidade Livre. Muito obrigado.